Olá meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre o diagnóstico do Anthony, né? Que logo quando eu comecei a gravar aqui, acho que foi o primeiro vídeo de quando eu voltei a gravar, eu cheguei a levar o Anthony lá no AMAS, que eu mostrei para vocês, que ele tinha recebido o diagnóstico, porém não tinha falado para vocês o que era. Nossa, tá ficando escuro. Quando entra o sol, né? A minha cozinha é escura. Nossa, escureceu bastante. Bom, então, e esse foi um dos motivos que eu parei de gravar aqui pro canal, né? Que eu fiquei aí parada. Porque o Anthony dava bastante trabalho quando ele era mais novinho, ainda dá, não deixou de dar trabalho. E era por conta do diagnóstico que ele recebeu, né? Então hoje em dia a gente sabendo fica, digamos, mais fácil, né? Entre aspas, mais fácil. O Anthony foi diagnosticado com autismo. A minha mãe que começou a desconfiar que ele tinha quando ele tinha uns 6 meses, né, mãe? Uhum. Ele tinha uns 6 meses e ela já começou a ver alguns sinais. Ela começou a desconfiar, mas na época eu não queria aceitar que ele teria o autismo, né? Então eu não fui atrás, né? Não comentei nada com a pediatra dele. E aí quando ele fez 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e meio não, 1 ano. Quando ele fez 1 ano, ele começou a regredir. Então coisas assim que ele fazia, ele parou de fazer. Ele falava algumas sílabas, mamãe, mamã no caso, mamá, vovó, carro. Tinha algumas coisinhas que ele falava e aí ele parou de falar essas coisas que ele já sabia. Que mais que ele... por exemplo, ele parou de pedir, ele pegava a gente, levava até o que ele queria, ou ele apontava. Ele gostava de organizar os brinquedos por cores, isso desde novinho mesmo, então ele colocava todos amarelos, tudo juntinho, vermelho, vermelho. Gostava de enfileirar ou empilhar os brinquedos. Não dava a função correta para as brincadeiras, né? Então, por exemplo, um carrinho, a gente sabe que você tem que brincar ali com ele andando, né? Um carrinho, você sabe a função correta dele. O Anthony muitas vezes não fazia isso. Ele virava o carrinho de ponta cabeça, empilhava, ele dava outras funções para o brinquedo. Ele ainda faz isso algumas vezes. Então, são características do TEA, né? TEA é a abreviação para transtorno do espectro autista, tá? Pra quem não sabe. Então, quando o Anthony fez o quê? Tava com 2 anos já. Ele já tava na creche, né, mãe? Quando ele começou a passar no convênio a primeira vez? Mãe? Tá ouvindo falar? Ele já tava na creche quando o Anthony passou no convênio? Já, né? Já, né? Já. A avó dele, por parte de pai, fez um convênio e incluiu ele. Então eu marquei neuropediatra para ele. E aí quando eu passei com ele, ele já falou que ele achava improvável que o Anthony não teria o autismo. E aí ele já encaminhou para terapia ocupacional, terapia para psicóloga, pediu uma avaliação. E a fono, né? A fono, e pediu uma avaliação neuropsicológica também. Com a neuropsicóloga. Eu tenho aqui, ó, as guias que ele deu. E pediu alguns exames também, né? Então, ó, esse aqui é a... Não sei se estamos focando aí pra vocês verem, ó, pesquisa X frágil. Então ele pediu isso aqui. Ele pediu o Bera também. Esse aqui. Aí pediu fono. Ó, fichinha pro fono. Pediu terapia. Essa aqui é psicólogo, ó, com intervenção ABA.
Tá escrito aqui, ó, intervenção ABA. Pediu daí a terapia ocupacional. Aqui ele pediu 2, tá? É terapia ocupacional e tem um outro também que eu não lembro o nome. São 2 intervenções, uma diferente da outra. E também a avaliação com a neuropsicóloga, que é essa, tá? Então foram esses. Então foram 2 exames, que foi Foi o Bera, que o Bera é do ouvido, e a X-frágil. O X-frágil é um exame de sangue, gente, mas é um exame de sangue mais específico e ele é bem carinho. E aí eu consegui pelo SUS, depois de um bom tempo, eu acho que quase um ano depois para ele fazer. Cadê? Já perdi os papéis aqui. Então foram 3 papelzinhos para terapia. A avaliação com a neuropsicóloga chega a ser uma terapia, mas não é uma terapia que você fica fazendo ali por um longo tempo até você receber alta, né? É uma, como diz o nome, é uma avaliação. Então, acho que durou 8 sessões a do Anthony, tá? E ele veio fazer ano passado, em 2023, que eu consegui marcar pra ele. E aí, depois que ele pediu, tinha o convênio tinha carência. E aí eu tive que esperar, mas aí a avó dele teve que cancelar o convênio, então acabou que eu não consegui passar ele nas terapias, não fiz nenhum exame, e aí foi onde eu voltei pro SUS, tá? Mas antes disso, antes dele chegar a passar com o neuropediatra, né, a gente comentou com a pediatra dele no SUS, e ela falou que ele era hiperativo. Ela achava que ele não tinha nenhum problema, que ele só era hiperativo. A minha mãe até chegou comigo em algumas consultas, porque eu comentava com ela que, assim, eles não me levavam a sério, sabe? Parecia que eu tava dando uma desculpa porque o Anthony tava dando trabalho, e como eu era nova e o Anthony tava dando trabalho, eu tava querendo fugir disso. Mas, então a minha mãe chegou em algumas consultas comigo para explicar, né, o que acontecia também, para ela ver que não era só uma coisa minha que eu tava ali reclamando. O Anthony chorava o dia inteiro, gente. Era o dia inteiro mesmo, de noite acordava várias vezes na noite, não dormia e dormia tarde, tá? Às vezes chegava dele dormir 2 horas, 3 horas. Teve uma vez que ele foi dormir quase 5 horas da manhã. Então, quando ele passou também no neuro, ele já passou um remédio pro sono, né? Digamos que é um calmante. O nome é Risperidona. Quase todos os autistas que têm problema com sono tomam esse remédio. Ele deixa a criança um pouco mais calma, tá? E o Anthony toma bem pouquinho mesmo, é 0,2 que ele toma. E já ajuda bastante. Eu percebi quando ele começou a tomar que já melhorou a questão do sono. O Anthony, quando não toma esse remédio, ele dorme tarde e ele rola a noite inteira, como se ele tivesse um sono perturbado. E então, voltando para a questão do SUS, a médica pediu pra gente esperar até ele fazer 2 anos. Quando o Anthony fez 2 anos, eu achei que ela ia falar alguma coisa, porque ela mandou esperar, porém ela não falou. Então eu voltei a tocar na mesma tecla, e aí até que ela me encaminhou para passar com a psicóloga. Porém, eu levei a guia lá, né? Ela me deu a guia para passar com a psicóloga. Acho que demorou ainda. E eu já tinha também pedido a guia da fono, e isso já tinha alguns meses, acho que já tinha uns 7 meses, e nada do SUS me retornar. Vocês sabem como o SUS é, né, gente? Bem demorado. Então, quando eu pedi avaliação com a psicóloga, para passar com a psicóloga, e ela me deu a ficha, e quando eu consegui, não foi nem com a psicóloga que eu passei, eles me encaminharam com uma assistente social. Era o que estava escrito lá na folhinha quando eu peguei, assistente social. E aí eu expliquei para assistente social. O Anthony tinha o quê? Uns 2 anos, eu acredito, na época. E aí às vezes ele perguntava assim, na sala ele chegou a perguntar: mãe, que cor que é aquele? Aí eu comentei que era verde.
era um negócio de oxigênio, uns tubos que fica na parede, sabe? E aí ela até chamou a minha atenção que eu não poderia falar pra ele, porque senão ele não vai aprender. Mas se eu não falasse, como que ele ia aprender também? Ele não sabia que cor que era, né? E aí ela chegou a falar pra mim que o que o Anthony tinha era falta de limite. Porque ele comia assim, gente, é outra coisa, tá? Ele comia o tempo todo e só queria assim, ele tem seletividade alimentar, então ele não comia certos tipos de comida. Então era bolacha o dia inteiro, teve uma época que ele ficou só numa bolacha salgada e no mamá, no leite. E aí eu comentei isso com ela, né? E aí ela falou assim, ela comentou que era falta de limite, porque ela falou assim, se você não dá a bolacha, como que ela falou? Por que ele come? Porque você vai lá e dá a bolacha pra ele. Mas não era assim, se eu não desse a bolacha pra ele, gente, ele chorava e não parava. Não é aquelas crianças, sabe? Às vezes você fala assim, deixa ele que daqui a pouco ele vai parar de chorar, ele vai ver que ele não vai conseguir, ele vai parar de chorar. Não é assim com o Anthony. Se você não der, ele vai chorar 40, 50, 60 minutos ou mais. Ele vai continuar chorando. Ele não tira o foco daquilo, entendeu? Então, ela chegou a falar isso pra mim, que era falta de limite. Saí super brava daquela consulta. E aí, depois disso, foi onde eu arrumei um trabalho, que é onde eu tô hoje, no supermercado. E aí o trabalho tinha convênio da Unimed, então eu incluí ele e daí um mês depois eu já comecei a fazer o tratamento. Então ele já começou a primeira foi com a fono, eu consegui vaga com a fono, depois eu consegui vaga com a psicóloga e com a terapia ocupacional. Porém hoje em dia ele tá só com a psicóloga, porque a fono saiu da clínica e não tem vaga ainda. Tem uma outra fono lá, mas ela não tem vaga. Eu já mandei mensagem para outras clínicas e não tem uma fila de espera, sabe? Não tem vaga. As fono e a terapia ocupacional. A terapia ocupacional também, a profissional que trabalhava lá também saiu, então interrompeu o tratamento. Então ele tá só com a psicóloga. E foi isso, gente. Daí eu consegui marcar as terapias, no caso foi as primeiras, né? Ele já tinha daí feito o X-frágil, no caso, em dezembro de 2022. Ano passado foi 2023, em dezembro de 2022 ele fez o X-frágil, deu negativo. E pelo que eu pesquisei, ele é parecido com o autismo, mas é diferente, tá? Então por isso que eles pedem, né, esse exame para poder descartar. Daí, então comecei as terapias primeiro, daí comecei a marcar consulta, marquei os exames que eles tinham pedido já, né? O Bera eu cheguei a marcar, mas eu não fiz porque não tinha nenhuma clínica que faz aqui, porque o médico pediu Bera com sedação, então ele tinha que ser sedado, porque o Anthony não dormia, né? E tem que fazer com a criança quietinho ali, dormindo, então não dava pra fazer. E aí só tinha em Campinas e não dava pra mim ir porque é 3 horas quase de viagem e tinha que estar em jejum. Gente, o Anthony acorda, a primeira coisa que ele pede é mamar, e se você não der, ele abre a boca e chora, igual eu falei pra você, chora até você dar. Se você não der, ele vai ficar lá chorando. Aí como que eu ia no caminho inteiro com o menino chorando? Não tem como, né? Então eu cancelei e aí eu comentei com a médica que não dava pra fazer. Daí eu cheguei a marcar também otorrino pra ele, porque daí a neuropsicóloga, que é onde ele fez a avaliação, pediu pra fazer o exame auditivo primeiro. Aí se desse algum probleminha no exame auditivo, alguma alteração, daí sim ia precisar fazer o Bera. Porém ele fez ano passado também e não deu nenhum problema, tá? Tudo certo, então não precisava do Bera. Então ele ia fazer, sendo que não tinha necessidade, né? Eu passei também com a neuro ano passado, que eu marquei com ela, né? Aí ela já pediu outros exames, que eu não vou lembrar agora. Pediu exame de sangue, uns exames para alergia, pediu raio-x também para ver se ele tinha aquela carne esponjosa no nariz, né? Que poderia ser isso, a dificuldade no sono.
Pediu também eletrocefalograma, acho que é assim que fala. Que ele coloca uns negócios aqui, perto da cabeça, né? No caso aqui na cabeça mesmo. E aí parece umas ondinhas lá, não sei como funciona, gente. Mas ele fez esse exame e também tudo certo, não deu nenhum erro. Mas eu não marquei, no caso ainda, retorno com a neuro. Não marquei retorno com a neuro porque eu tava fazendo o exame. Tava faltando um exame. E ela pediu pra remarcar quando tivesse feito todos. E aí agora, pra voltar com a neuro, eu tô esperando porque a psicóloga pediu pra esperar porque ela tá aplicando alguns testes nele. Então ela disse que é bom eu esperar ela terminar de aplicar os testes, porque ela vai ter uma noção do que ele tem dificuldade, os atrasos deles, em qual marco ele tá, para levar já para neuro tudo prontinho. Então eu não marquei ainda por conta disso, porque ela tá no teste 2 e ainda tem o teste 3 para aplicar, tá? Então eu tô esperando ela terminar para poder marcar daí a neuro para ele e inclusive levar o diagnóstico também, porque o diagnóstico ele recebeu agora em fevereiro, né? Não, em janeiro, que foi quando eu gravei o vídeo pra vocês que eu tava indo lá no AMAS fazer o exame, o exame não, né? A consulta. E aí ele já tinha começado a fazer as terapias lá no AMAS, né? Que aí no caso o AMAS é do SUS, tá, gente? Ano passado o posto me ligou falando que tinha saído pra ele fazer os testes, né? Para as avaliações, para pegar o diagnóstico. Isso foi em novembro ou outubro, se eu não me engano. Não tenho o papel aqui, mas acho que foi em outubro. E aí ele fez, acho que 3 avaliações. São 3 avaliações. Aí aquafono, terapia ocupacional, as mesmas terapias que ele tá fazendo, mas lá é avaliação, né? No caso, que ele tava fazendo terapia, lá é avaliação, porque elas vão avaliar para ver se ele tinha mesmo autismo ou não, né? Então ele passou por 3 sessões e cada sessão era 2 profissionais. Então era 2 terapeutas, né? Com profissões diferentes. Então, por exemplo, foi hoje fono e terapia ocupacional. Na próxima, mais 2, entendeu? Então, daí na quarta que você passa com o médico, que é o psiquiatra, que dá o diagnóstico. Então, que foi quando eu fui em janeiro. Daí em janeiro eu passei com ele, e aí ele falou que o Antônio realmente tinha o autismo, que foi quando ele recebeu o diagnóstico. Gente, não foi uma novidade pra mim, né? Ele já estava fazendo terapia. A própria psicóloga, quando ele começou a fazer a terapia ano passado, no começo do ano, ela já falou que o diagnóstico ia vir. Então, não foi novidade nenhuma. As pessoas perguntaram, nossa, como você se sentiu, né? Minhas amigas no mercado, quando você recebeu o diagnóstico. E eu cheguei a falar pra elas que é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Foi um alívio, porque eu estava recebendo o diagnóstico ali, eu sabia o que ele tinha explicações no caso tem uma explicação por que ele é desse jeito, por que ele faz algumas coisas, entendeu? Então não foi novidade, sabe? Não fiquei em choque, eu fiquei meio assim, sabe? Eu quase chorei no dia da consulta, quando ele passou a primeira vez no neuro, que foi ano retrasado, em 2022, né? Então, que o médico falou que achava improvável que ele não seria autismo, que ele não teria o autismo, né? Ele não seria autista. Então, nessa aí eu fiquei, sabe, teve aquele choquinho. Mas depois daí que ele falou isso, já sabia das terapias. O ano passado, quando eu marquei as terapias, já começou a fazer, que a psicóloga já falou, então já tava com aquele em mente que ele tinha, e eu cada vez mais, quando ele foi passando nas terapias, que eu fui vendo as coisinhas que ele fazia, eu tive mais certeza de que ele era. Inclusive, quando ele passou na avaliação com a neuropsicóloga,
tá? A avaliação com a neuropsicóloga. A neuropsicóloga falou que ele não era autista, que na opinião dela ele não era autista. Isso foi ano passado, tá? Em 2023. Ela falou pra mim que ele atingiu a pontuação, a escala lá, né, do autismo, que eles aplicam com crianças autistas. Ele atingiu a pontuação, porém, na opinião dela, ele não era autista. Daí eu fiquei assim, como assim? Ele atingiu a pontuação, mas ele não é. E Deus já tinha certeza que ele era. Na minha cabeça eu falei, não, tá errado isso, ele é. Tanto que ele atingiu a pontuação e ele é. Daí ela falou que na opinião dela ele poderia ter o TDAH, que ele era hiperativo, porque ele é esperto, fazia algumas coisas, ele entendia algumas coisas, que ele falava bem, que ele interagia com as crianças. Mas, gente, não é porque a criança interage de uma certa maneira que significa que tá tudo bem, que ela não é autista. Então, assim, tem certos marcos ali que você tem que atingir e o Anthony não atinge, porém, ele interage, mas não como uma criança que não é autista, uma criança típica, interage, entendeu? Então, e outra, eu vi um vídeo também de um doutor que eu sigo ele tem 2 filhos autistas, ele era pediatra e depois ele se especializou nessa área, né? E ele falou que tem agora eu não lembro o nome, mas a criança autista de nível 1, ela obrigatoriamente tem que falar. Porque as pessoas falavam assim pra ele, mas ele fala, mas ele fala menos. O Anthony troca muitas letras. Quando ele era mais novo, ele se desesperava tanto pra falar que não saía nada. Às vezes ele chegava a gaguejar. E ele tentava falar e às vezes ele até chorava porque ele não conseguia falar, entendeu? Então, assim, fala, mas fala menos, fala só do que eles querem falar, entendeu? De um assunto específico que eles querem. Se entra num assunto ali que ele não gostou, ele vai sair fora, entendeu? Outra coisa também é contato visual. O Anthony não faz muito contato visual. Ele até faz com algumas pessoas que ele já tem ali intimidade, né? Mas isso todos os profissionais que ele passou percebeu, tá? Que ele não faz muito contato visual, então ele não olha no seu olho, tá? Você chama ele desvia o olhar. Ele não olha. Outra coisa também, a seletividade alimentar dele. Gente, o Anthony é bem seletivo. O que o Anthony come hoje em dia? Coisas que ele comia que ele parou de comer. Linguiça, frango, carne ele come de vez em quando, né, mãe? Carne ele comia, ele adorava comer carne, agora de vez em quando, não é sempre. Ele enjoa muito rápido. Mas linguiça ele parou de comer. E uma coisa que ele gostava era brócolis, né, mãe? O Anthony adorava brócolis. Então, o Anthony adorava brócolis, gente. Uma vez eu postei até no... Não, mamãe. Eu até postei no Instagram, ele comendo um pratinho e ele comendo brócolis. A minha prima até mandou mensagem pra mim comentando que achou bonitinho de ver, né? Porque ela queria comer brócolis, mas ela não gostava. E, gente, ele adorava. Ele comia tudinho que você colocava no prato pra ele. Hoje em dia ele não quer saber de brócolis. Então, assim, o que ele come? Steak, miojo, arroz com ovo e salsicha. Bolacha salgada, isso ele sempre gostou, desde quando era bebê. Era bolacha salgada, bolacha de maisena, que às vezes ele ficava só nisso. Bolacha salgada, bolacha de maisena e leite. Teve um mês que ele ficou um mês comendo só isso. E foi do mercado. Eu até falei pra minha mãe que ia ter que eu até passei na médica, pedi vitamina, porque ele não tava comendo comida, ele não queria, e não adianta, você colocava comida pra ele no prato e não comia. Ó, pra vocês verem, outra coisa, atenção toda só pra ele. Então às vezes eu tava conversando com a minha mãe aqui embaixo, ele danava chamar atenção, bater as coisas, brinquedos, jogar, falar mais alto. E aí eu subia e ficava quietinho, pra vocês verem, ó, porque eu tô aqui gravando, ele tá chamando a atenção. Vocês estão ouvindo, né?
Então é assim, gente, direto. Ele não gosta muito de barulho. Às vezes eu coloco música lá em cima na TV e ele fala assim: mãe, esse barulho, esse negócio tá muito barulho. Então ele incomoda ele. Os cachorros às vezes saía latindo, incomodava ele. Ele já chegou a tampar o ouvido. Hoje em dia ele não faz muito isso. Ele não tem estereotipia, tá, gente? Estereotipia são movimentos repetitivos. Então tem criança que tem, acho que é slap, se não me engano, que chama, que é de ficar chacoalhando a mão quando fica muito nervoso, muito ansioso. Outro ele não tem isso. Ele até tinha, mas ele parou. Ele pegava a pontinha da roupa assim, ó. Ele morde a toalha até ficava hoje. mexendo. Ficava mexendo assim. Lembra, mãe, que ele ficava nas camisetas assim? Mas ele não parou porque ele tá sem. Porque quando coloca ele faz, meu. Comigo ele não faz não. Então, tá vendo, gente? Tem coisas que ele faz com a minha mãe que ele não faz comigo. Antônio? Então, gente, então é isso. Uma coisa que a minha mãe comentou ali que foi morder a toalha. Eu tive até que comprar um cordão. Antônio, eu quero comer. espera que a vovó vai colocar. Isso também é uma das características, tá, gente? Ele não sabe esperar. O Antônio também, hoje em dia, melhorou bastante, mas ele não aceitava não, né, mãe? Não podia falar não pra ele. A gente até comentou isso com a terapeuta. Ela até mandou trocar a palavra não por outras palavras, entendeu? Pra evitar falar o não. Mas ele não aceita, ainda hoje não aceita muito, mas antes era pior. Não aceitava o não de jeito nenhum. Não, impaciente, não espera. Se ele quer uma coisa é ali na hora dele e você tem que dar ali na hora. Ele começa a chorar e enquanto você não dá, ele vai parar de chorar. Então ele não sabe esperar. Isso desde novinho. Às vezes eu tava fazendo o almoço pra ele, danava de chorar que ele queria comer ali na hora. Quando ele era mais bebê também, que tava só a amamentação, ele acordava e queria que eu tivesse com o peito já ali na boca dele na hora. Nossa, era mais assim, ó. Não gosta de tomar banho e dá trabalho também agora parou, mas dava trabalho pra sair também do banho, né, mãe? Então, conversei com os médicos, é normal da criança que tem autismo isso, tá? Tem muita sensibilidade, gente, pra cortar cabelo. Hoje em dia melhorou bastante, mas a minha mãe tinha que ir comigo e eu segurava os bracinhos dele e a minha mãe segurava as pernas dele. A unha da mão hoje em dia a gente também consegue cortar, mas a do pé até hoje ele deixou? Então, a última vez agora, mas a penúltima vez até a penúltima vez ele chorava. Ele chora assim de berrar, gente. Você não pode encostar no pé dele. Então, as crianças que é autista, ou eles sentem demais ou sentem de menos. O Anthony também, quando era bebê, quando tinha 1 ano, ele não sentia dor. Porque ele caía, ele batia a cabeça na escada aqui, que eu até falo pros médicos, quando eu e minha mãe bate a cabeça nessa escada aqui, a gente sai xingando ela, porque é uma dor horrível. E o Antônio não chorava. Agora que ele tá assimilando a dor. Isso, agora que ele não sabia, né, assim, é como se ele não sentisse, sabe? Ele ele batia, caía e não chorava. Ele saía andando normal. E aí eu e minha mãe ficava besta de ver, porque quando bate a cabeça nessa escada aqui, gente do céu, é horrível. E uma coisa assim que você tem que falar pra elas de forma, tipo assim, pra elas meninas ficar espertas, se a criança tem o autismo, pra elas descobrir. A criança que chora demais, porque o Tony chorava e dormia cada 15 minutos. Ele ia dormir, ia dormir com ele chorando e acordava com ele chorando. E ele dormia só 15 minutos. E ele tá dormindo por quê? Porque tá tomando remédio. Se não tivesse tomando, ele não dorme. Exatamente, gente. Então, assim, são coisinhas que vocês têm que ficar atenta. Meu filho chora demais, igual o Anthony. Ele tava trocado, tinha tomado banho, não tava feito cocô, tava alimentado e chorava. Gente, ele chorava o dia inteiro, mas era o dia inteiro mesmo e a noite inteira. Era assim, exaustivo. Às vezes a minha mãe ficava super nervosa aqui, qualquer um ficava, porque gente, o choro dele entrava no cérebro dele, da gente, que às vezes ele tava quietinho, a gente escutava ele chorando.
várias vezes. E às vezes a gente Isso, e eu escutava ele chorando, de tanto que ele chorava, pra vocês terem uma ideia. E eles comem muito também, que até hoje ele come. Isso, assim, ansiedade, ele é muito ansioso, o médico até comentou que ele pode ser compulsivo por comida. Então, a terapeuta tá me passando algumas dicas, ela mandou fazer um quadro de rotina, porque criança autista é muito visual. Então, ela falou que muitas vezes eles não entendem o que você fala, mas se você mostrar, ele entende melhor. Então, eu vou fazer um quadro de rotina para ele. Eu tô até fazendo já, daí eu vou imprimir, comprar o velcro, porque, por exemplo, vai ter lá, segunda-feira, quando ele acordar 9 horas, o que ele vai fazer? Porque ele não tem noção, às vezes ele acaba de comer e ele pede outra coisa para comer. Então eu vou fazer o quadrinho, entendeu? 9 horas, café da manhã, 10h30, lanchinho da manhã, meio-dia, almoço, 5 horas, café da tarde, que é quando ele chega da escola. Depois, é assim, gente, depois o horário do café, depois o horário da janta e o mamazinho dele para dormir. Então, eles são muito visual. E foi por isso que eu parei de gravar aqui pro YouTube, porque o Anthony chorava o dia inteiro, então assim, eu não conseguia. Se vocês forem ver os vídeos meus anteriores, eu falava, gente, o Anthony dormiu, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui em casa rapidinho. E aí eu voltava já no vídeo falando assim, gente, deu 15 minutos, o Anthony já acordou e eu só fiz isso. Não deu tempo de fazer mais nada. Então, assim, era muito exaustivo, porque ele chorava o dia inteiro, isso entrava na cabeça da gente, comia o juízo da gente, e aí eu não tinha tempo para limpar a casa, pra aí gravar aqui pra vocês, pra fazer edição do vídeo dá trabalho, não é fácil editar vídeo, então eu não conseguia muitas vezes editar vídeo. Tinha a questão que eu tinha o celularzinho mais inferior, então às vezes dava memória cheia rapidinho, então tudo isso junto foi o motivo de eu ter parado de gravar aqui pro YouTube. E aí, sobre você falando tem que falar pra elas que até hoje ele se expressa, se ele sente alguma coisa, ele se expressa no caderno. Ele não fala, ele coloca lá. Então, desenha. Um ponto pra vocês aí, tipo assim, se você desconfia que seu filho pode ter autismo, ou se você não desconfia, mas o seu filho tem algumas características diferentes e você repara, fiquem atentos, gente. Então, se o seu filho chora o dia inteiro, igual o Anthony chorava, o Anthony dormia 15 minutos, gente, no dia. E depois não dormia mais. E aí ele ia dormir de tarde, assim, tarde da noite, 2, 3 horas da manhã, e acordava às 7 horas, tá? Outro detalhe. Mexia então, muito com as mãos, os isso, os pezinhos, as mãozinhas, era assim, mexendo o tempo todo. Muito agitado, criança muito agitada. Você não falou pra ela, ele comeu a mão dele dentro da sua barriga. Teve esse ponto pra vocês verem como ele é ansioso, porque quando ele nasceu, a enfermeira veio me mostrar o Anthony, porque a mão dele aqui, as duas, tava na carne viva, e aí ela veio mostrar pra mim e falou assim, mãezinha, tô mostrando pra você não achar que foi a gente que machucou ele. Ele comeu as mãozinhas dele dentro da barriga. E aí as médicas até brincavam comigo depois, as enfermeiras, mãezinha, você não se alimentava, seu filho tava passando fome. E então, assim, pra vocês verem o nível de ansiedade dele. Ele comeu as duas mãos na barriga. Então, ainda na sua barriga, isso, ainda na minha barriga. Então, quando ele nasceu, a enfermeira já veio mostrar pra mim. Gente, tá na carne viva mesmo, tá? Tava com sangue e tudo. E ele tem até o sinalzinho na mão, até hoje, nas duas mãos. Ele tem a marquinha. Um outro ponto que você tem que falar pra ela, se suspeitar, não desistir, porque um monte de gente fica falando, não tem isso, não ajuda. Exatamente, eu até ia falar isso. Isso não ajuda. Outra coisa, não só as pessoas, tá? Várias pessoas falaram pra mim, ele não é autista porque ele é muito inteligente, ele não tem cara de autista, gente. A própria psicóloga falou? Sim, a própria psicóloga falou isso. Gente, que ele é inteligente. Quem disse que criança autista é burra? Criança autista não é incapaz. Eles têm eles têm dificuldade para aprender as coisas, entendeu? Eles vão aprender ali no tempinho deles,
mas não significa que eles não são capazes, tá? Então, assim, ouvi de muita gente, mas ele é inteligente, ele não tem cara. Gente, autista não tem cara. As pessoas assimila que, tipo assim, a criança que tem síndrome de Down, porque tem característica física. O autismo não é características físicas no rosto, tá? Então, assim, o autista não vai ter cara mesmo. Porque quem tem aquela feição diferente é a criança que tem síndrome de Down. Gente, é diferente síndrome de Down de autismo. Então, não tem nada a ver. Então, muitas vezes eu já ouvi isso, tá? E eu até fiz um desabafo, acho que uma vez no Instagram, essa semana, que eu comentei. Outras coisas que as pessoas falavam assim, mas se ele tiver vai ser o autismo leve, como se fosse mais fácil. Não, assim, sabe, desmerecendo a dor das mães que passam por isso, como se não fosse nada. E, gente, não é assim. Cuidar de uma criança com autismo é difícil. É muito difícil. Igual o Anthony, eu tô tentando tirar ele da fralda. Ele aprendeu a fazer xixi no piniquinho, mas fazer o número 2 tá difícil. Então, assim, às vezes muitas coisas que você fala pra ele, ele não entende. Não, é o que a psicóloga falou, que vai ter que repetir várias vezes. Ela falou, pra você tirar ele da fralda, você vai ter que continuar repetindo e não desistir. Então, gente, assim, se você desconfia que seu filho tem autismo, não desiste, porque até os médicos vão falar que ele não tem, e eu tinha certeza que ele tinha, porque igual a neuropsicóloga que eu falei pra vocês, começou pela assistente social, que ela falou que ele tinha falta de limite. Depois a avaliação da neuro, ela falou que ele não tinha, mesmo ele atingindo a pontuação. Então, se eu fosse por elas, eu tinha desistido. Eu tinha parado de passar nas terapias, tinha parado de procurar médico. Não, ela falou que ele não tem, ele não tem. E ele tem. Então, se eu não fazer o tratamento, só vai piorar. Entendeu? E não foi só elas, tá? A própria neuropsicóloga, no caso a neuropsicóloga, né, que falou que ele não tinha, que ele atingiu a pontuação e falou que ele não tinha. E aí tem também a neuropediatra, que também falou pra mim que ele não tinha. Ela pediu os exames pra fazer, mas ela falou que ele não tinha, porque ele não parecia ter. Então, assim, muitos médicos vão falar não pra vocês. Eu já vi um vídeo disso, de um doutor falando que se você acha que o seu filho tem algum problema, mesmo os médicos falando não, você vai atrás de uma segunda opinião, de uma terceira, de uma quarta, porque uma mãe nunca erra, né, gente? Uma mãe sempre sabe o que tem de errado com o seu filho, se não tem. Então, é isso. Outra coisa também que a minha mãe comentou ali foi sobre, igual eu falei, que eles são muito visuais. O Anthony se expressa muito desenhando. Então, esses dias ele ficou chateado comigo porque eu briguei com ele, que eu não lembro o que aconteceu, mas ele fez alguma coisa que eu briguei com ele, e aí ele desenhou um círculo com outro círculo dentro, que era eu, com a boca aberta, brigando com ele, e um coraçãozinho partido, porque ele falou que tinha ficado triste. Então, assim, ele se expressa muito desenhando. Gente, pra vocês terem uma noção, minha mãe comprou um caderninho pra ele na sexta-feira. Quando foi no domingo que eu fui pegar o caderninho dele pra ver os desenhos dele, gente, não tinha uma folha limpa. Tava todas desenhadas já. Então, assim, ele adora desenhar. E é isso, gente. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu vou comentando com vocês. Eu vou encerrar o vídeo porque já tá com 40 minutos, tá? Tá ficando muito longo, mas eu posso conversar com vocês sobre isso lá no Instagram, se quiserem me mandar mensagem, tá? Então é por isso que agora eu voltei com o YouTube, porque eu quero sair do meu serviço para poder cuidar do Anthony e ficar com ele em casa, porque, gente, não dá. É terapia que eu tenho que sair para ir todo dia, levar ele, no caso todo dia agora não, porque ele tá sem a fono e sem terapia ocupacional, ele tá só com a psicóloga. Mas imagina quando eu conseguir essas duas, como vai ser corrido pra mim trabalhando. Vai ser muito corrido, fora os exames que tem que levar pra ele. Então, assim, fica exaustivo pra mim. O Anthony precisa de uma atenção maior também minha, entendeu? Porque ele dá muito trabalho pra minha mãe tem loja pra cuidar.
A minha mãe fica com ele, né? E agora que eu tô de manhã tá melhor, né? A rotina com ele. Mas ainda assim, o ideal mesmo seria eu ficar em casa cuidando dele. Então, tô aqui com o canal pra poder fazer isso, a minha renda, né? O canal aqui é a minha renda pra poder cuidar do meu filho, pra poder ficar em casa com ele. Porque a maioria fala que quem tem filho autista tem que estar ali com seu filho direto em casa, porque é mais difícil, né, gente? Então, assim, ele se apoia muito em mim. Então, às vezes eu ia trabalhar e eu ficava até com dó, porque ele falava assim, quando eu tava de tarde, tá? Eu ia trabalhar e ele falava assim, ah, mãe, não vai trabalhar não. Ele queria que eu ficasse em casa. E é bem difícil, né, isso. Então, por isso que eu tô com o canal aqui. Então, se vocês puderem me ajudar curtindo, divulgando, vai me ajudar muito, porque eu quero poder sair do meu serviço pra ficar aqui cuidando do meu filho em casa. Bom, então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o autismo, é só mandar mensagem pra mim lá no Instagram, que eu respondo aqui também. Eu vou mostrar pra vocês, ó, o laudo do Anthony. No caso, ele foi diagnosticado. Vou tampar o nome dele aqui. Aqui tem o meu e o dele. Mas, ó, tá aqui o diagnóstico dele, ó. Anthony, tá vendo o meu nome aqui e o diagnóstico. E é isso, gente. Então, o Anthony é autista, tá? E é isso sobre o que eu falei pra vocês, que eu ia vir falar depois, né? Sobre o diagnóstico dele. Esse foi um dos motivos que eu parei de gravar aqui, porque ficou muito corrido pra mim, era difícil. O Anthony chorava muito, era muito exaustivo, então não dava pra continuar. Porém, agora ele cresceu, né? Ele tá melhorando bastante por causa das terapias. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!